situação é dramática. Eu já tenho o Lorival Santana comigo, muita preocupação com a cidade de Mariupol, porque lá eles estão sem energia, eles estão sem gás, eles estão sem aquecimento. E o corredor que a Rússia montou, o corredor humanitário, muito boa tarde, Lorival, obrigada, aqui conosco de novo. O chamado corredor humanitário leva a Rússia ao a Belarus. Então, assim, o que para os ucranianos está sendo tratado como algo imoral. Para piorar, o cessar-fogo nessa região foi interrompido, ele foi quebrado, né? Não teve cessar-fogo, civis foram bombardeados. Segundo o encarregado da Ucrânia, uma criança da região de Mariupol já morreu desidratada. E os civis não conseguem sair. Ele falou ali que o fim da guerra é a prioridade máxima, Lorival, mas a gente está vendo que mesmo cercados por todos os lados, economicamente falando, né, com as armas que a diplomacia e o Ocidente estão conseguindo colocar, fazendo doer no bolso dos russos essa empreitada na Ucrânia, mesmo assim, Putin não recuou. Boa tarde, Daniela. A última frase dele é uma informação bastante importante. Ele diz: estamos considerando qualquer opção, desde que não cruze as fronteiras da soberania e das fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia não decidiu ainda se render, né, entregar o poder para as mãos de alguém designado pelo Vladimir Putin, como foi o apelo dele desde o início às próprias forças armadas ucranianas. Desde o início eu digo que o Ocidente não tem a ilusão de conseguir demover o Putin da agressão à Ucrânia por meio das sanções econômicas, que são a grande ferramenta que o Ocidente tem ao lado da ajuda militar à Ucrânia, né, por meio de armamentos. Esse que é o caminho escolhido pelo Ocidente, que a alternativa seria um envolvimento direto na guerra com a Rússia. Mas de todas as informações de hoje, eu acredito que a mais significativa foi a da Comissão Europeia, que apresentou a proposta de reduzir em 2/3 o consumo de gás russo este ano. Isso realmente é algo muito significativo e vai ser discutido numa reunião de cúpula da Comissão Europeia, da União Europeia, nesse fim de semana. Ora, esse é o grande calcanhar de Aquiles de todos os esforços econômicos do Ocidente contra a Rússia, né? A dependência da União Europeia do gás russo, que representa 40% do consumo europeu. E a decisão, ou melhor, a proposta também diz que bem antes de 2030 acabar completamente com o consumo de energia russa. Aí inclui também os 27% de petróleo russo que a União Europeia consome. Essa é a informação mais significativa do dia. É claro que os Estados Unidos tomaram um passo mais definitivo, mais importante ainda do ponto de vista da radicalidade, mas não do ponto de vista do impacto sobre a economia russa. Os Estados Unidos já não estavam mais comprando petróleo. As empresas americanas não estavam mais comprando petróleo russo e antes era apenas 8%, caiu para 3% e agora era 0%. Então, em termos práticos, não tem significado, mas em termos políticos tem um enorme significado, já que o Joe Biden coordenou isso com os aliados europeus, Daniela. Ô, Lorival, vamos falar um pouquinho? Olha, chega agora a informação da CNN Internacional, a apuração do time da CNN, ou seja, uma apuração conjunta, né? Ela está ali amarrada a equipe da CNN, dizendo, olha, um militar da OTAN fez uma análise sobre o que está acontecendo na Ucrânia nesse momento, e ele diz, né, eles estão, de novo, aquela minha tradução grossa, né, eles estão usando tudo o que eles têm e eles ainda não conseguiram fazer grandes progressos, esse oficial da OTAN explica, né, a análise dele, então. Ninguém imaginava que eles enfrentariam obstáculos, problemas simples. Depois de 2 semanas, eles ainda não conseguiram, por exemplo, resolver os problemas deles de logística. Lorival, aquele mega comboio de mais de 60 quilômetros, ele parece que está meio parado, né? O que gente começou, inclusive, a estipular se eles não estavam com problema de combustível para finalizar a viagem. É disso que fala a OTAN. E ele traz ali
uma avaliação, Lorival, de que não deve haver grandes progressos, então, nos próximos dias, porque os russos ainda não conseguiram solucionar esses problemas, digamos, primários. Exato, até é uma lógica bastante simples. Todos aqueles 200 mil soldados, inclusive os 15 mil separatistas russos, estão dentro do território ucraniano, estão mobilizados, estão lutando. Todas as forças que foram mobilizadas pela Rússia para essa campanha estão sendo empregadas e eles não estão avançando. Então, portanto, não há visível no horizonte um breakthrough, quer dizer, algo que mude a dinâmica das coisas, porque não há mais forças para colocar, né? Pelo menos as Forças Armadas russas não mostram sinais de que vão mobilizar ainda mais forças que estão na Rússia contra a Ucrânia e não há nenhuma movimentação no terreno que demonstre que vai haver uma mudança, por exemplo, linhas de suprimento para esse comboio. Mas eu acho que, além de todos esses problemas logísticos e de coordenação e de planejamento, há também o problema de que a Rússia não conseguiu estabelecer a soberania aérea, eu sempre repito isso, porque é fundamental para o avanço das forças terrestres com um dano militar menor para o invasor, Daniela.